e Penafiel. Protagoniza esta lenda uma das mais interessantes figuras de mulher da Idade Média peninsular, a condessa Mumadona Dias. Penafiel será topónimo derivado de castelo assente em rochas firmes ou recordará momentos trágicos da vida da condessa? Possivelmente a resposta certa estará naquela, mas romanticamente prefere-se esta. Sabemos, no entanto, que a 24 de 3 de 1770, Dom José decretou: Hei por bem e me apraz que a dita povoação de Arrifana de Sousa fique criada em cidade com o nome de Penafiel. Vejamos. Em tempos que já lá vão, Penafiel era o nome de uma zona onde havia várias povoações, a mais importante das quais era Arrifana de Sousa, que chegou a ser cabeça de conselho por foral de Dom Manuel I em 1518. Mas, por volta de 950, Mumadona Dias, senhora daquelas e de muitas outras terras, já era viúva do conde Hermenegildo, que muito chorava. Frequentemente ia lamentar-se para junto do túmulo do marido, a quem gabava sempre os seus filhos mais novos, Nuno e Arriana, lamentando o espírito aventureiro dos 4 mais velhos. Bem, e na altura das partilhas, Mumadona beneficiou os seus filhos favoritos. No entanto, estes optaram por viver com a mãe, dizendo Nuno que só a morte os separaria, enquanto a irmã protestava que nunca se casaria. Certo dia, Mumadona Dias foi visitada por um vizinho, Mendo de Sousa, fidalgo poderoso, que lhe disse mais ou menos assim: Senhora, conheceis quem sou e o que valho. Ninguém se me pode comparar em poderio, e deveis considerar uma honra para a vossa casa que eu queira casar com a vossa filha, Arrifana. Mumadona ratificou o nome da filha, Arriana, mas durante a conversa da pretensão, aquilo nem era pedido, sempre dizia Arrifana, por muito que fosse corrigido. A fidalga informou que a filha saberia escolher, mas ele queria que a mãe o impusesse. Perante a Arriana, Mendo de Sousa foi rejeitado e sempre lhe chamava Arrifana. Passados tempos, Nuno morreu de doença, passando Mumadona e sua filha Arriana, cheias de saudades, a chorá-lo, e andavam sempre juntas naquela tristeza. Para todo o sempre, esta há de ficar a ser a terra da nossa Penafiel, dizia a fidalga. Sim, minha mãe, a pena fiel pelo nosso querido Nuno, respondia tristíssima Arriana. E assim, nas voltas do tempo, lá se foram deste mundo mãe e filha, acabando Dom Mendo de Sousa por ficar dono e senhor de mais aquelas terras. E apesar de já estar muito velho e alquebrado, quando se enterraram as vizinhas e se apossou de tudo aquilo, ficou muito satisfeito e resmungou que, por fim, aquilo tudo era dele. Não casara com ele, mas era dono das terras e deu-lhes o nome que mais gostava, Arrifana. Serão as terras da Arrifana de Sousa. E assim ficaram a chamar-se aquelas terras, até que Dom José I, sabedor da lenda, lhes passou a dar o nome oficial e romântico de Penafiel. Olá! Em primeiro lugar, espero que se encontrem bem em casa. Em segundo lugar, gostaria de agradecer à Stay to Talk pelo convite formulado. Falar sobre António Nobre. António Nobre é uma das minhas paixões. Precisamente por essa razão é que eu elaborei a minha tese de mestrado sobre António Nobre, o homem, o poeta e as pequenas grandes coisas.
A nossa obra é o nosso monumento, de acordo com o grande Guerra Junqueiro. Por isso, a obra é também uma autobiografia. Vou dar a voz a António Nobre para que ele, neste momento, nos acompanhe na primeira pessoa. Memória. Ora isto, senhores, deu-se em Trás-os-Montes, em terras de Borba, com torres e pontes. Português antigo do tempo da guerra, levou o destino para longe da terra. Passaram os anos, a Borba voltou. Que linda menina um dia encontrou. Que linhas fidalgas e que olhos castanhos, e um dia na igreja correram os banhos. Mais tarde, debaixo de um signo mofino, pela lua nova, nasceu o menino. Ó mães dos poetas, sorrindo em seu quarto, que são virgens antes e depois do parto. Num berço de prata dormia deitado, 3 moiras vieram dizer-lhe o seu fado. E abria o menino seus olhos tão doces. Serás um príncipe, mas antes não fosses. Sucede, no entanto, que o outono veio e um dia ela resolve ir dar um passeio. Calçou as sandálias, tocou-se de flores, vestiu-se de Nossa Senhora das Dores. Vou ali adiante, à cova, em Berlinda, António, e já volto. E não voltou ainda. Vai o esposo, vendo que ela não voltava, vai lá ter com ela. Por lá se quedava. Ó homem egrégio, de estirpe divina, de alma de bronze e coração de menina, em vão corri mundos, não vos encontrei. Por vales que fora, por eles voltei. E assim se criou um anjo, o diabo, o lua. Ai, corre o seu fado, e a culpa não é sua. Sempre é agradável ter um filho Virgílio. Ouvi estes carmes que eu compus no exílio. Ouvi-os vós todos, meus bons portugueses. Pelo cair das folhas, o melhor dos meses. Mas tende cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. Na verdade, o livro só, Salamã só, apenas só, é o meu único livro que eu publiquei em vida. E este poema, chamado Memória, encontra-se precisamente nas primeiras páginas. Eu chamo-me António Nobre, António Pereira Nobre, e nasci no dia 16 de agosto de 1867. Meu pai, José Pereira Nobre, era natural da freguesia de Borba, Godim, Lixa, no concelho de Felgueiras, e contava já 50 anos quando eu nasci. Imaginem, esteve durante 20 anos no Brasil e, quando regressou, por instâncias paternas, casou-se com minha mãe, Ana de Sousa, natural do Seixo, freguesia de São Mamede de Recezinhos, concelho de Penafiel. Claro, a minha mãe brindou com mais 7 filhos, portanto éramos 8. Os primeiros 3 nasceram na Lixa, os 5 restantes nasceram no Porto. Havia que, enfim, atribuir uma educação à altura aos seus filhos, por isso eles resolveram instalar-se, resolveram ir para o Porto. E eu nasci precisamente na rua de Santa Catarina, número 467, tendo depois sido batizado na vizinha igreja de Santo Ildefonso. Nasci num reino doiro e amores à beira-mar. Sou neto de navegadores, heróis, lobos do mar, senhores da Índia, da aquém e da além-mar. Todos conheciam, é conhecida, é falada, a minha afeição pelo meu pai. Idolatrava-o. De entre os 1000 homens que conheço, escrevi um dia,
Só um encontrei absolutamente bom, absolutamente puro, absolutamente justo. Era o meu pai. Acima dele, nem Deus. Parece uma heresia, mas era o meu pai. Ele era a trave da minha existência. Passei a minha infância entre Lessa da Palmeira e as aldeias de Lixa e do Seixo, concelho de Penafiel. Em Lessa recebi os ensinamentos do professor Oceano e na Lixa e no Seixo. Muito bem, o repousante bucolismo convidava-me à meditação, ao silêncio, à introspeção. Vejam como eu retrato, como eu conto essas viagens feitas pelo meu pai e por mim no poema Viagens na Minha Terra. Um excerto apenas. Às vezes, passo horas inteiras, olhos fitos nestas braseiras, sonhando o tempo que lá vai. E jornadeio em fantasia essas jornadas que eu fazia ao velho Douro, mais meu pai. Que pitoresca era a jornada, logo ao subir da madrugada, prontos os dois para partir. Adeus, adeus, é curta a ausência, adeus, rodava a diligência com campainhas a tinir. Na praia da Boa Nova, em Lessa, encontram um poema feito por mim, que é reflexo da minha ligação ao mar. Apenas a primeira estrofe. Oh, meu amigo mar, meu companheiro de infância, dos meus tempos de colégio, quando para vir nada como um poveiro eu gazeava a lição do mestre Régio. De resto, como vos dizia, a minha infância foi farta de imaginação, de paisagens, de coisas boas. Tive uma velha Carlota, uma tia Delfina, uma mãe madrinha que me levava ao confesso, as velhas criadas, a fiar, a escola. Por falar em escola, frequentei os colégios do Padre Loureiro Dias e da Glória, em Sedufeita. A minha primeira poesia, Intermezzo Ocidental, foi escrita a 20 de maio de 1882, quando tinha apenas 15 anos, e foi publicada em 1886 na província número 27, a 4 de fevereiro. Foi nesse poema que eu despertei para o amor e para a literatura. E é assim o poema. Eu fiz exame de instrução primária e fiquei reprovado por não ter visto, ó meiga solitária, teu vulto imaculado, pois que o lente de calva luzidia mandou-me conjugar, enquanto ao lado uma criança ria, o doce verbo amar. Em parceria com Eduardo Coimbra, escrevi por essa altura um outro poema, que depois serviu de apresentação ao jornal manuscrito Tremulante. Título excelentíssimo, senhores, desta folhinha manuscrita e pobre que hoje damos à luz são redatores Eduardo Coimbra e António Nobre, escondidos dos graves professores da palmatória que o rapaz descobre, porque tem 5 olhos vingadores, vamos fazendo o jornalzito sobre o joelho a excelentíssimos senhores. Bom, cheio de poesia, como verificam. Bom, colaborei ainda no ano de 1882 no jornal Calíope, em 1883 no Camarim e também colaborei na Mocidade de Hoje, uma revista literária cujo primeiro número saiu a 4 de março de 1883. Saíram 32 números. A minha participação foi parca, mas permitiu-me abrir as portas ao conhecimento literário, aos jornais, à novidade artística, à criação artística. Aos 16 anos, publiquei o poema 16 anos. Enfim, como vão verificar, era perfeitamente influenciado pelo meu mestre Garrett. Apenas uma estrofe. Raia sanguínea e fresca a madrugada clara, o orvalho inunda a rosa, o vento ondeia a seara, guiada pela mão nevrálgica da sorte, afoga-se no mar a estrela azul do norte.
Em 1884, o meu amigo Eduardo Coimbra morre de tuberculose e eu dediquei-lhe um poema, Sepulcrozito. Continuei a publicar poemas meus em várias revistas. Os meus mestres, João de Deus, Antero de Quental, já vos falei de Almeida Garrett e Guerra Junqueiro, que eu considero um gigante como Vítor Hugo. No dia 5 de setembro de 1886, a minha mãe morre. Dediquei-lhe um poema. Senhor, Senhor, que nome tem o amor de mãe? Amor. E o dela, da minha estrela, amor também. As mulheres são necessárias para ajudar a completar a educação de um homem. Por isso, elas foram muito importantes na minha vida. Dispersos, guardo em tua alma um sacrário, os meus prantos e ilusões, faze delas um rosário para as tuas orações. Às vezes, com certo horror, cismo se tu és, querida, a vida do meu amor ou o amor da minha vida. Tu és a criança pálida que chora por não ter mãe e dorme na tábua esquálida em que a viu dormir também. Tens na face aveludada uma brancura tamanha que parece copiada das violetas da montanha. Em teus olhos fundos largos, onde há conchas e onde há pérolas, vejo a estrela dos reis magos cheia de harmonias cérulas. São tão belos e tão fundos como o abismo da alma tua, têm o fulgor dos mundos e a cor das noites sem lua. Se os teus olhos estrelados, em magnética aliança, atraíssem desvairados o meu féretro criança, pois que enfim a minha vida leva à morte nos meus braços, eu tenho a alma escondida no jazigo dos espaços. Se tu visses numa onda o meu corpo flutuar e deitasses uma sonda até ao fundo do mar, se visses, medindo a altura, qual seria a minha mágoa nessa vasta sepultura, nessa cova cheia de água? Se me visses branco, prestes, no enorme paroxismo, a tombar naquele abismo, cemitério sem ciprestes. Se me visses, flor querida, regelado o coração, frio, pálido, sem vida, não tremias? Talvez não.